Isabel, professora de História, e agora no explicador virtual a gente vai continuar a ver sobre o período regencial. Só para a gente voltar um pouquinho, período regencial é aquele período em que Dom Pedro I volta para Portugal, deixando aqui o seu filho ainda muito pequenininho, não podendo assumir o governo, né? Pela Constituição brasileira, só poderia assumir com 18 anos. Lembrando que Constituição é aquele conjunto de leis, né, que governam um país. Então, esse período, o que fizeram? Botaram algumas pessoas chamadas regentes para poder comandar o país, certo? Então, vamos aqui. Ato Adicional de 1834 foi uma modificação feita na Constituição brasileira. A Constituição, esse conjunto de leis de um país, ele, né, é o guia básico para o que pode e o que não pode. Esse ato adicional, o próprio nome está dizendo, está adicionando alguma coisa que não existia. Então você está provocando o quê? Uma alteração, uma modificação. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais, uma maior autonomia provincial. O que você faz? O governo era mais centralizado, né? Você tinha as províncias que tinham como única fonte de governo aquele lugar mais centralizado. Quando você cria as Assembleias Legislativas provinciais, ou seja, quando você dá ao direito às províncias de modificar leis, de criarem algumas coisas que antes eram no governo centralizado, você está dando uma autonomia maior, você está dando um espaço maior para aquelas províncias poderem se gerir, né, poderem se governar de forma mais espaçada, não tão centralizada. Então, dá às províncias liberdades para criar impostos e controlar as finanças e o comércio. Só através dessa Assembleia Legislativa que os impostos podem ser criados de acordo com cada província. Dá para você entender como que isso é uma autonomia? Porque antes, se você tem um governo centralizado, central, só ele que faz o que pode e o que não pode. Quais são os impostos, de que forma que eles são aplicados. Quando você cria aqui as Assembleias Legislativas, o que acontece? Você dá essa margem de manobra, você dá liberdade de criação. No entanto, estas assembleias estavam subordinadas aos mandos do presidente da província, que por sua vez eram indicados pelos regentes. Então, calma aí, não tem essa liberdade tão grande. Por quê? Porque elas são subordinadas, ou seja, estão abaixo na hierarquia, têm que responder ao presidente da província. E esse presidente da província é escolhido lá em cima, é indicado pelo regente. Então você consegue ver que as províncias não estão assim tão livres. Vamos pensar, por exemplo, província de Pernambuco, né? Você tem aquela assembleia e dentro da assembleia você vai ter essa liberdade para criar os impostos. Só que essa assembleia de Pernambuco, usando como exemplo, ela tem que responder às ordens do presidente da província de Pernambuco. E quem põe ele lá é o regente. Então você consegue perceber que esse presidente da província vai sempre estar de acordo com os mandos e desmandos do regente, vai sempre estar governando coladinho com ele, porque foi ele que botou ele ali. Então essa assembleia acaba que é um passinho de autonomia provincial, mas não é tão grande como se achava que poderia ser. Esse ato, ele suspende o poder moderador, né, aquele que era exclusivo do imperador, e extingue o Conselho de Estado. O Conselho de Estado seria aquele órgão responsável por estar perto do imperador, aconselhando, né, criando algumas coisas ali bem próximo do imperador. Ele cria um município neutro, o município do Rio de Janeiro, tá? Substitui a regência trina pela regência una. O regente seria eleito por um mandato de 4 anos. O que acontece?
Você vê que antes a Constituição dizia que seria uma regência trina. Então, uma regência feita por 3 pessoas. De início, você tem uma regência provisória, que é aquela regência só para dar um tempo para você então poder votar e decidir quem seriam, de fato, os regentes permanentes. E assim foi feito. Então, depois da regência trina provisória, entra a regência trina permanente. Só que, com esse ato adicional, ou seja, com essa alteração na Constituição, o que acontece é que ao invés de serem 3 pessoas, uma regência trina passa a ser apenas um regente. Então, a regência de trina passa a ser regência una. O mandato, 4 anos. O primeiro regente foi o padre Diogo Feijó, que governou de 35 a 37, quando renunciou. O segundo foi Pedro de Araújo Lima, que governou até 1840. Então, gente, esse é um período com muita mudança, muita alteração política, né? Seja pelos nomes, você vê, trina permanente, 3, trina provisória, 3 também, tem as regências unas. Então, o principal não é gravar o nome de cada presidente apenas, mas entender de que forma isso vai contribuindo para a questão política e social do Brasil. Você vê que é um momento de muita instabilidade, de muita mudança no poder. É um período que o Brasil, o Brasil que era ainda um início de um país liberto, estava descobrindo qual o rumo político que iria tomar. Vamos continuar. Vamos então à primeira regência, ver um pouquinho mais a fundo sobre a regência una do padre Diogo Antônio Feijó. O Diogo Antônio Feijó, ele foi ministro da Justiça, tá? E vamos ver assim, ponto a ponto, o que foi enquanto ele estava no governo. Ele defendeu a colonização agrária por imigrantes em substituição ao trabalho escravo, a regulamentação do ensino primário e a reorganização do serviço alfandegário. Então aqui você já vê que o trabalho escravo já começa a ser discutido. Claro, ainda vai ter um longo caminho até a abolição dos escravos, mas você começa a ver que esse assunto já era pauta. Substituir por mãos imigrantes o trabalho escravo. Quando você fala do ensino primário, você começa a ver a educação como uma questão importante. Porque por muito tempo, se você pensar que o Brasil, enquanto colônia, tinha até proibição de algumas coisas ligadas à educação, aqui você já vai vendo um grande avanço. Além disso, reorganização do serviço alfandegário. Serviço alfandegário é aquela questão dos impostos. Quanto que paga o produto para entrar, quanto que paga o produto para sair. Outra coisa, ele era um representante do Partido Liberal e não conseguiu conter a cabanagem e a farroupilha. Cabanagem e farroupilha, você vai ver um pouquinho mais à frente, foram 2 movimentos importantes dentro do período regencial. O período regencial é marcado por inúmeras revoltas, mas ele não conseguiu conter essas. Ele tinha intriga com a Santa Sé, a religião, o bispo eleito do Rio de Janeiro, que é o Antônio Maria de Moura. Pressionado pelos conservadores, ele renuncia em 1837. Aí por que ele renunciou? Você vê, ele era do Partido Liberal, foi pressionado pelo Partido Conservador. Por quê? Primeiro, porque ele tem problemas, questão religiosa. Lembrando que o Brasil, o peso da religião ainda é muito forte, e não conseguiu também conter 2 revoltas. E aí ele renuncia. Quando ele renuncia, entra Pedro de Araújo Lima. Ele era um adversário político do Feijó e foi indicado como regente do Império após sua renúncia, entrando assim o Ministério das Capacidades. Ele era representante do Partido Conservador, não conseguiu reprimir as revoltas. Com ele entra a Lei Interpretativa
do ato adicional, que aí volta a centralização administrativa, controle da polícia e do judiciário. Preste atenção aqui. Lei interpretativa do ato adicional. O ato adicional já era uma alteração da Constituição. Quando ele é regente, ele faz uma lei interpretativa do ato adicional. Ou seja, ele interpreta, muda a interpretação daquilo que já tinha sido uma alteração. E se no ato adicional houve uma maior descentralização política, com a lei interpretativa desse ato, essa autonomia que já era relativa é suprimida, diminui significativamente. A gente vai ficando por aqui, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o período regencial. Tchau!